Olá, turma. Professor Márcio aqui novamente, agora para a nossa quarta aula de revisão, né? 4 aulas, revisão, começo de trimestre, mas você está revendo lá o primeiro, coisa boa, né? O assunto de hoje é uma continuidade da geometria analítica, mas antes disso, você está fazendo as atividades do Google Classroom, você está acessando, vendo as aulas, importante que você faça isso, tá? Aproveite esse momento que você tem um maior tempo para poder estudar e faça isso agora. Muito bem. O assunto de hoje, como eu disse, então, geometria analítica. Mas, professor, geometria analítica onde? Do que? Estudo analítico do que? Nós vamos fazer o estudo analítico da circunferência. Aí eu escolhi 4 pontos que eu considero não como principais, mas eu considero como os mais recorrentes em exercícios de vestibular e Enem, que são equação reduzida da circunferência, equação geral da circunferência, posições relativas da circunferência entre a circunferência e um ponto e entre a circunferência e uma reta. Esses são, eu considero, os 4 principais e são mais recorrentes. Começamos por onde? Vamos começar pela circunferência. Quem é essa circunferência? Meu caro, enquanto eu falo, lembra do professor do 8º e do 9º ano. Lembra dele. Você vai ver por que eu vou falar dele agora. Circunferência, então, ela é o anel externo de um círculo, não é o que está dentro, é o que circunda. Tá? Então, nessa circunferência nós temos alguns elementos que são muito comuns, né? E toda vez que rola um exercício em vestibular em Enem, 95% das vezes, acaba tendo que fazer, por algum momento, o cálculo do comprimento dela. Então, mas vamos aí ver os elementos primeiro. Raio, a distância entre o centro e qualquer ponto dessa circunferência. Diâmetro, a distância entre 2 pontos extremos passando pelo raio. Corda, esta medida que está aqui, que poderia ser qualquer segmento na circunferência que passe por 2 pontos, pelo menos. Como calcula o comprimento? O comprimento é esse anel externo. Você calcula fazendo 2 vezes o número π vezes o raio. Número π é uma constante, é um número irracional. Lembrou do professor? Então, se ele não fez essa experiência com vocês, vou fazer agora, vocês vão ter que usar um pouquinho a imaginação. Da onde vem esse número π? Por que ele é uma constante? Por que ele é sempre usado aqui? Então, assim, se você pegar 2 objetos circulares quaisquer aí na sua casa, por exemplo, um prato, pega plástico para não correr risco de quebrar o vidro e uma latinha de refrigerante, pegar um barbante, colocar em volta do prato e depois, veja quanto deu de comprimento, anote, depois pega esse mesmo barbante e faça a medida do diâmetro desse prato, anote. Se você dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar 13,14. Mas não é só no prato, se você fizer no latinha de refrigerante também vai dar. Se você fizer num outro objeto que tem o mesmo formato, também vai dar. Bem aproximado, porque às vezes tem diferença no barbantinho ali, mas vai dar. 13,14, é por isso que esse número mágico está aqui. Essa é a origem do π. Claro, o nome π não, mas é a origem desse valor. Tudo bem? Por isso que ele é usado em tudo que fala de fórmula de circunferência, etc. Porque ele é uma razão entre o comprimento e o diâmetro. Tranquilo? Vamos em frente? Vamos começar a falar de equação reduzida da circunferência? Vamos lá? O que a equação reduzida da circunferência faz? Para que ela serve? Ela serve para eu poder dizer quem são os pontos que estão aqui formando essa circunferência, esses pontos quaisquer, que coordenadas ele tem. E isso é muito usado na vida real. Professor, eles usam lá na oficina mecânica? Não, é muito usado principalmente em equipamentos de grande escala, radar, sonares, lá para determinar tsunami. É usado muito isso, a fórmula, a equação da circunferência é muito importante, porque você consegue ver a área de atuação. Mas vamos lá, como é que ela é construída? Ela é a partir do Teorema de Pitágoras, de novo. Por que de novo, professor? Olha aqui, ó, centro, se você projetar esse ponto B e projetar aqui em P, você vai ter um triângulo retângulo. E o raio, o que é aqui então? A hipotenusa. Com essa variação, você tem a equação reduzida da circunferência como x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ó, quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. Lembrou do professor lá, da professora? Então é isso. Agora eu quero que você escreva a equação reduzida dessa circunferência, que tem centro negativo 4, 4 e raio 4. Aqui está
a formulação original dela. Eu quero que você escreva a equação reduzida dessa circunferência. Vai lá fazer que eu aguardo você.
Muito bem, vamos corrigir? Gente, eu não falei porque é meio óbvio, mas ó, vai começar as aulas, vai assistir, pegue caderno, pegue lápis, pegue régua, senta-se, meio no conforto e vai assistir as aulas, né? Não dá para ficar correndo atrás. Eu vi gente correndo atrás de papel aí agora, não tinha do lado na mesa. Faça-me um favor, né? Você tem que ter isso aí. Vamos para a correção então? Vamos lá. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro, negativo 4, 4, x, y, A e B, e de raio 4. Eis a equação reduzida. O A é a coordenada do meu centro, o B é a coordenada do meu centro em y e em x. Transcreveu para A e B os valores das coordenadas e o raio para o seu substituição em sua posição aqui, que é o raio ao quadrado, você vai ter a equação reduzida da circunferência. O que eu faço agora? Não, o que você faz agora é transformá-la simplesmente na medida que ela precisa. Ó. Menos menos dá mais. Menos 4, menos 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, a tua equação reduzida da circunferência é x mais 4 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 16. Professor, preciso ir à frente? Não, essa é a equação reduzida. É até aqui que você precisa chegar. Você está dizendo o seguinte, olha, a equação geral dessa circunferência é essa. Você determinou. Portanto, x e y que respeitem essa igualdade estarão na circunferência. Valores atribuídos que fiquem equivalentes na sua equação final pertencem a essa circunferência. Beleza? Vamos em frente. Vamos falar da equação geral? Então vamos falar da equação geral agora. Aqui comigo. Eu vou resumir para você. Se você pegar a equação reduzida e desenvolver aqueles quadrados que estão ali, vocês chegam na equação geral. Não tem mistério, de uma para outra. Vamos lá na parte teórica. Então, desenvolvendo os quadrados da equação, temos. Na verdade, o que foi feito aqui? Foi desenvolvido o quadrado dessa equação como uma equação que não tem pontos determinados. X do centro, Y do centro. Como se fosse A e B. Então, você vai chegar numa equação com esse formato. Formato é importante para você checar, mas o que você vai desenvolver nas retas é o desenvolvimento dos quadrados das equações reduzidas quando precisar. O que eu quero que você faça? Que você encontre a equação geral da circunferência que está centrada aqui. Se eu falei em algum momento aqui equação da reta, eu errei, tá? A equação da circunferência, tá? Tá até aqui com reta na cabeça. Então, encontre a equação geral da circunferência centrada em 1 e raio 4. Vamos lá? Vamos fazer, eu corrijo. Pensa, você tem uns poucos passos aqui para chegar lá, bem tranquilo. Desenvolva uma, depois vá para o quadrado da outra. Eu volto já.
Muito bem, vamos lá então resolver o exercício? Vamos descobrir a equação geral dessa circunferência, centrada em 1 e de raio 4? Primeiro passo, então, definir a equação reduzida. Lembra que a equação geral ela é a partir da reduzida? Centro 1, raio 4. Então, 1 são as minhas coordenadas A e B do centro. X menos A, x menos 1, mais y menos 1 ou y menos b, igual ao raio ao quadrado, 4 ao quadrado. Essa é a equação geral. Opa, essa é a reduzida. Vamos para a equação geral? O que eu tenho que fazer agora, então? Desenvolver esses quadrados. Olha a equação reduzida aqui. Vamos desenvolver o quadrado deles? X menos 1 quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrou lá? Trinômio, quadrado perfeito, fatoração, todo aquele processo que você aprendeu no nono ano, está aqui, desenvolvido. Segundo quadrado, y ao quadrado, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvido, 4 ao quadrado, 16. Então aqui você desenvolveu a equação reduzida em seus quadrados. Agora você junta, agrupa os termos comuns, resultando na equação geral dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 2y, menos 14 igual a zero. Professor, que menos 14 é esse, professor? Até quando estava no x eu vi, mas da onde veio? Ó, 16 está do lado de lá da igualdade, trago para cá, fica negativo 16. Negativo 16, mais 1, negativo 15, mais 1, negativo 14. E chegou, ótimo. Então, equação geral da reta. Se eu tenho os pontos de centro, tenho o tamanho do raio, construo a reduzida e evoluo. Ah, equação geral da circunferência, não da reta, tá? Olha eu falando de reta aqui de novo. Tenho a equação reduzida da circunferência, evoluo o quadrado, resolvo, cheguei na equação geral da circunferência. Beleza? Vamos em frente? Vamos agora falar então ponto e circunferência, posição relativa. O que a gente vai fazer agora? Dado uma circunferência, eu tenho um ponto qualquer, eu tenho que determinar se ele é dentro, se ele é fora, se ele é na circunferência. É esse o nosso objetivo agora, posição relativa do ponto e circunferência. Então, em relação aos pontos de uma circunferência que pertençam ao mesmo plano, os pontos poderão ser internos, externos ou pertencer a essa circunferência, determinando assim sua posição relativa. Então o que a gente vai descobrir é, está na circunferência, está dentro ou está fora? E como eu faço isso? Percebam, circunferência centrada em C aqui, raio R. Eu tenho 3 pontos aqui, um ponto externo, um ponto interno e um ponto que pertence. Se eu for comparar, se eu for falar em comparação, eu vou ter aqui, olha, o ponto D, a distância dele até o centro é igual ao raio. O ponto B, comparado com o raio, a distância dele é menor do que o raio. O ponto A distância dele é maior do que o raio. Isso já te dá a sinalização se ele é externo, interno, se ele é pertencente ou não à circunferência. Então, analise a posição relativa deste ponto. O que eu quero que você saiba? Me diga. Professor, este ponto, ele é externo à circunferência, ele é interno à circunferência, ou ele pertence à circunferência. Para isso, você tem o centro da circunferência, para poder determinar. E já foi dado para você aqui a equação. Ah, não é o centro, desculpe. Isso aqui é a coordenada do ponto. O centro está aqui, ó, 1. Mas já foi dado para você, ó. Aqui é o ponto. Eu quero saber esse ponto negativo 2, 2, se ele está dentro, fora ou pertence à circunferência. Quem é a circunferência? Esta aqui. O centro dela já está aqui, não precisa dar de novo não, tá? Quero que você se aproprie desses valores para descobrir para nós se esse ponto está lá, está aqui ou está aqui. 5 minutinhos e já volto.
Retornando então, turma, vamos corrigir, vamos ver lá se aquele ponto A é dentro, é fora, ou se pertence à circunferência. Esse é nosso objetivo, né? Tenha isso em mente, tenha essa imagem. Eu quero saber se o ponto está dentro, se ele está fora. Para isso eu tenho que comparar com o raio. Vamos lá então. Primeiro passo, obtemos o centro e o raio da circunferência a partir da equação. Quem que é o centro? O centro é A e B. Professor, aqui está 1 e aqui está menos 1. Por quê? Lembra? X menos A, Y menos B. Então, para que seja mais o resultado, ele tem que ser negativo. Então, o centro é negativo 1, negativo 1. E o raio? Que número vezes ele mesmo é 9 mesmo? 3. 3 ao quadrado. Então, o raio está aqui, 3. E o centro da circunferência está aqui. Esse é meu primeiro passo. E agora? Agora eu vou calcular a distância do ponto até o centro. Eu já fiz isso. Quer ver como eu já fiz isso? Eu uso aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Essa fórmula da distância entre dois pontos é a mesma que eu uso lá na reta. É a mesma fórmula. Porque eu estou trabalhando a distância entre dois pontos, não importa onde eles estejam no plano cartesiano. É ponto que me interessa agora. A fórmula da distância entre dois pontos lembra? Pitágoras de novo, professor. Pitágoras de novo. Então, lá. O quadrado da diferença entre os pontos, quadrado da diferença entre os pontos, somados, raiz, porque aqui seria quadrado da hipotenusa, né? Então, vamos lá. X de A, menos X de C, menos 2, menos 1, mais y de A menos y de C, 2 menos 1. Tudo isso ao quadrado somados. Então, aqui dá negativo 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Então, a distância entre os pontos A e C, entre o ponto A e o centro da circunferência, é raiz de 10. Muito bem. O que eu tenho que saber mesmo? Se ele é dentro, se ele é fora? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho que saber aonde ele está, qual é a distância dele aqui para comparar com o raio. Vamos comparar essa distância com o raio, então? O raio lembra que é 3, que nós fizemos lá? 3 ao quadrado. Raio é 3. A distância entre A e C, raiz de 10. Raiz de 10, gente. Aqui a gente colocou até o valor aproximado, que é 3,16, mas não precisava ter o aproximado. Se o raio é 3, para ser igual, a raiz de quanto dá 3? 9. Aí seria igual, mas é maior que 9. Se é maior que 9, a raiz é maior que 3. Se a raiz é maior que 3, nós temos uma distância de um ponto que é externo à circunferência, porque ele é maior que o raio. Raio menor que essa distância. Tudo bem? Tranquilo? É algo que você conhece, né? Apropria, pega valor, substitui na fórmula, faz a fórmula, executa a operação, que com certeza você chega nessa análise tranquilamente. Agora vamos ver a posição. Isso é a posição que nós vimos lá, é ponto e circunferência. Agora da reta e a circunferência. Nós queremos saber essa posição relativa. Como essa reta pode estar comportada em relação à circunferência? Se ela passa por dentro, se ela passa por fora, se ela tangencia, essas são as 3 variações possíveis. A reta pode ser secante à circunferência, ou seja, ela corta a circunferência e tem 2 pontos em comum quando ela corta. Ela pode ser tangente, ela possui um único ponto comum, ela pode tangenciar, passar ao ladinho, ou ela pode ser externa à circunferência, estando fora. Isso sempre, essas distâncias vão variar, né? A distância dela à circunferência, quando ela é externa, quando ela é interna, isso vai variar, né? E sempre comparando com R, que é o nosso raio. Olhem aqui, reta S, ela é secante, ela está cortando. Reta T, ela é tangente, ela está tangenciando. Reta U, ela é externa, completamente fora. Se eu for comparar essas distâncias da reta ao centro e comparar isso com o raio, eu vou saber se ela é externa ou se ela é interna, tal qual a gente faz na distância entre 2 pontos. Só que agora a gente está falando de uma reta em relação à circunferência. Tudo bem? Verifique a posição relativa entre a reta, está aqui dada a fórmula, 3x mais y menos 13, e a circunferência de equação, x menos 3, y menos 3 ao quadrado, igual a 25. Olha o que tem aqui, gente. Lembra lá da reta? O A e o B está aqui, o C está aqui. Circunferência, o A, o B, o raio, você tem todos os elementos aqui para comparar
esta posição em relação ao raio. Volto já, você vai ter que pensar um pouquinho mais nesse exercício.
Muito bem. Você teve bastante tempo para tentar resolver esse exercício. Veja, é um exercício que tem valores e expressões relativamente simples, só que ele exige de você uma série de habilidades, né? Então não é exercício... Professor, de 0 a 10, exercício está onde? Aí ele está no 5, ali no meio, grau de dificuldade intermediário. Mas ele é complexo na sua resolução porque ele exige de você várias coisas, observação além do próprio cálculo. Vamos corrigir juntos. Para solucionar, a gente tem que calcular a distância do centro da circunferência até a reta. Essa é a partir daí que vem a solução, né? Essa distância vai me sinalizar aonde ela está localizada. Então, esse é o meu objetivo. Como eu faço? Primeiro passo, eu vou obter da equação da circunferência, lembra da equação da circunferência? Ó, eu vou obter dela o x do centro e o y do centro. Vou obter dela o raio. Eu tenho isso lá, né? Lembra disso? Coordenada de A e de B do centro, né? Então, x do centro e y do centro. Obtive. O centro é 3, 3. E o raio, professor? O raio é 5, porque lá era igual a 25, né? 5 vezes 5, 25. Esse é o primeiro passo. Obtive informações a partir da equação de circunferência. Aí, segundo passo. Eu vou utilizar a fórmula da distância entre ponto e reta. Por quê? Porque agora eu tenho que calcular a distância do ponto do centro até aquela reta. E a distância entre o ponto e reta, eu vi lá nas equações das retas, que é aquela danadinha do módulo. O módulo de AXC, que é o centro, mais BXC mais C, é o módulo dela dividido pela soma do quadrado de A e de B. Eu tenho isso lá, que é oriundo da reta. Terceiro passo, eu vou obter da equação da reta as informações para poder colocar nessa distância. Por quê? A distância que eu preciso é do centro até a reta. Então, eu vou calcular aqui com essas coordenadas. Vamos lá. Lembrar aqui, então, da equação geral da reta. Quem nós temos aqui? A equação geral da reta. 3x mais y menos 13. Lembra disso? 3, 1, 13. 3, que é da minha fórmula o coeficiente A da reta, vezes 3, que é o meu, ó, x do centro. Quem que é o meu x do centro? 3. 3 vezes 3 mais, ó, o B. B é 1. Quem é a minha coordenada do centro lá? 3. 3 vezes 3 mais 1 vezes 3. Mais, quem é o meu independente lá da reta, meu coeficiente que está lá? Negativo 13. Módulo disso dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado, 3 ao quadrado. B ao quadrado, 1 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3 menos 13. Módulo de 1 negativo e embaixo. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Raiz de 10. Então, como resposta eu tenho módulo de 1 dividido pela raiz de 10. Módulo de 1 é 1. 1 raiz de 10. Volte lá no nono ano, radiciação. Eu tenho aqui no denominador raiz de 10. Para eu tirar desse denominador raiz de 10, multiplico numerador e denominador por raiz de 10. 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, 10. Por quê? 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então, olha, eu tenho aqui a distância entre o ponto e o centro, entre a reta e o centro da circunferência, e tenho o raio. Agora eu vou comparar os dois. O raio eu tenho que é 5. Essa distância, raiz de 10 sobre 10, raiz de 10 vai dar um pouquinho mais que 3. Dividido por 10, 0,316. Quem que é maior? O raio. Se a distância para o ponto é menor que o raio, esse ponto M que está lá relacionado, desculpe, a reta chamada N, que está relacionada ao ponto, ela é interna. Ela é uma reta interna à circunferência, desculpe aqui. Então, a posição entre ela e a circunferência, ela é interna à circunferência. Por quê? Porque ela tem como tamanho de distância menor do que o raio. Distância menor que o raio. Muito bem, hoje a gente fez a nossa quarta aula de revisão, trabalhou com a circunferência, finalzinho da geometria analítica nesse trimestre, né? Vimos principalmente a distância entre
posicionamento dela no plano, a distância entre as retas e a circunferência, entre os pontos da circunferência, equação geral e equação reduzida, e a gente finaliza essa revisão. Façam os exercícios do Google Classroom. Importante que você faça a mesma atividade que ainda não está em vigor, que é para que você esteja preparado para o próximo trimestre. Respeite os horários, assista às aulas. Você precisa disso nesse momento e no momento futuro. A gente está caminhando para o segundo trimestre, começa aí o segundo trimestre que nós não sabemos até onde ele vai, comigo à distância ou comigo no presencial. Mas você tem que aproveitar todos esses momentos. Eu fico aqui e aguardo você na próxima aula.